Bom dia, pessoas, bom dia, amigos, bom dia, espectadores. Hoje é dia 24 de maio de 2018, às 9 horas da manhã, iniciando aqui o programa Débora Histórica, no estúdio Companhia da Casa, da Sogra, aliás, desculpa, Companhia da Sogra, com o Lúcio ali dirigindo a gente em mais um programa para transmitir cultura, informação, educação, ensino e músicas. Tá? Primeiramente, eu quero parabenizar o Ricardo Granja, que eu fiquei muito feliz porque segunda-feira, ele assumiu a Prefeitura Regional do Butantã. Então, eu acho que agora nós vamos melhorar o lado da Vila Sônia, tá? Super, mega, ultra abandonada, e ele já sabia do meu projeto para lá. Então vamos colaborar? Vamos mandar aí as suas solicitações através do Face da Vila Sônia. Então quem tem, tá certo que esse programa vai para o mundo inteiro, né? Eu tô aqui, gente, com Vinícius Martim, ou Martã. Então, daqui a pouco a gente fala sobre ele, tá ok? Que vocês estão vendo uma pessoa aqui do meu lado, fala, mas quem será esse moço, né? Então a gente já fala sobre ele, tá? Sobre ele. O que ele tá fazendo aqui hoje? Bom, eu tô formatando de novo o meu programa, eu recebo várias indicações, várias críticas, né? Mas crítica para mim não é crítica ruim, né? Críticas boas, críticas construtivas. Então, eu estou ainda formatando como que vai ser o programa. Nós começamos a fazer as músicas, por exemplo, tocar as músicas 30 segundos e colocar o link para que quem quiser ouvir a música inteira, ouve a música inteira, clica no link, tá? Para que também o programa seja um pouco mais assim reduzido, e às vezes as pessoas não gostam dessa música, e aí o que elas fazem? Quem quer ouvir, ouve lá no YouTube, né? Aperta o link, e quem não quiser, passa o programa e pronto. Eu quero agradecer também as pessoas que estão me ouvindo, que são fiéis, né? A Deise Seara, que é artesã, que faz aquelas flores maravilhosas, que está aqui no quadro meu, As Flores Amarelas. Também agradecer a Regina Arnabi Coelho, da revista Mais Bairro, Seja Mais Bairro. E se alguém quiser se comunicar com ela para fazer anúncios, pode mandar um e-mail, porque eu não lembro do dela, vocês mandam um e-mail para mim, que eu encaminho, deborahistórica@gmail.com, tá ok? O Vinícius está rindo aqui de mim, porque eu devo estar muito engraçada, né? E o meu programa é assim mesmo, Vinícius, super à vontade, ninguém me maquia, eu mesmo me maquio. Ele viu passando pó ali atrás, para não ficar com a cara toda brilhando, né, como sempre, senão eu derreto aqui. Né? Super à vontade, eu uso meu brinco, ninguém fala como arrumo o meu cabelo, mas, né, não faço plástica para aparecer, né? Então é bem à vontade, é meu programa do jeito que eu queria fazer. E ninguém diz o que eu tenho que falar ou não, tá ok? Sou muito rebelde, né? Rebelde e malcriada ainda por cima. Minha mãe falava que eu sou malcriada, né? Mãe, se conselho fosse bom não se dava, vendia. Então guarda pra você, né? Bom, então vamos lá. Eu vou fazer hoje um momento musical que é continuar aquela série que eu fiz, que eu comecei das músicas do Paulo Coelho em parceria com Raul Seixas, senão não termino nunca, porque eu quero fazer outras séries, tá? Então nós vamos tocar duas músicas, tá? Então a primeira, ouve aí, chama-se Se a Rádio Não Toca. Essa música é um álbum, na verdade, ao vivo e póstumo do cantor Raul Seixas, gravado em Brasília no ano de 1974 e lançado um LP, um CD em 1994. Aí eu, burrinha, perguntei assim pro Lúcio, como assim, né? Póstumo, né?
gravado ao vivo e póstumo, eu acho que as pessoas vão pensar isso também, né? Então ela foi gravada em 1974, ficou na gaveta e foi lançada em 94, tá ok? Então não é tão burrice assim, é inocência, tá? É falta de experiência isso. Então, nós tocamos um pouquinho aí atrás do que eu estou falando e vamos pro link e espero que vocês gostem dessa música também, que eu acho que vocês não conheciam. E a música Ave Maria da Rua, que é do álbum Há 10 Mil Anos Atrás, de 1976. Eu já falei para vocês desse álbum. Vamos ouvir um pouco essa música, depois vocês acessem o link novamente. E vale a pena, viu, ouvir essa música. É muito bacana, tá? Bom, terceiro assunto, o GLAP. Eu sempre falo do GLAP aqui, tá? O GLAP é o Grupo Local de Ação Política, do qual eu sou Relações para Assuntos Externos, né? E hoje está aqui comigo para falar sobre zeladoria com vocês. O que é a zeladoria da cidade? O Vinícius Martin, que ele é o coordenador adjunto da Comissão de Zeladoria. Vocês já conheceram o Milton Luiz, ele fala sempre brincando, vote feliz, uma pessoa maravilhosa da qual nós vamos ter um evento do GEA lá, vamos passar o convite aqui para vocês, deixa eu ver o endereço aqui, porque na verdade eu esqueci o endereço, que vocês me perdoem, mas eu já sou velhinha, então eu esqueço às vezes das coisas, sabe? E vamos ver aqui onde vai ser a festa, lá na Zona Leste. Peraí, não olha aqui não, sabe por São Miguel Paulista. Sabe por quê? Você não olha pro meu celular, vai que tem alguma coisa alguma fotografia aqui que você não possa ver, né? Eu falo assim, nossa, olha a Débora histórica. A Débora histórica que não se comporta. Que engraçado, eu tô sem você tem aí? Tá aqui. Tá aqui o endereço, então tá. Eu acho que sim. Ação social. Então vamos lá. Nós convidamos vocês no dia 26 de maio de 2018, no sábado, esse agora, às 13 horas, na Praça São João de Cortes, chamada mais de praça, ela é mais conhecida como Praça da Paz. Eu espero que seja bem paz e amor lá, né? Na Vila Eiras, em São Miguel Paulista. Tá? Lá é para auxiliarmos nessa ação social, onde iremos distribuir marmitas aos necessitados. Então o Milton, na verdade, o GEA, que é o Grupo Esperança e Amor, distribui todos os sábados 220 marmitex, né? Isso. Para as pessoas de rua e as pessoas que são necessitadas. Você pode chegar meio-dia que a gente vai almoçar lá na sede. Ah, é? Então eu tô convidando, mas acho que eu vou levar uns 5 quilos de arroz lá para ajudar. Também levo. Vocês podem levar doações para lá de roupas, principalmente roupas masculinas, porque os homens têm menos guarda-roupa do que as mulheres, né? Então eles acho que recebem menos, tá? E podem levar alimentos não perecíveis também para ajudar, tá ok? Aí vai estar escrito aqui, esta ação conjunta tenta minimizar o sofrimento desta parcela da população que está desamparada pelo Estado, né? O evento terá a presença do meu querido amigo Daniel Ruberti, da banda Calango Brabo, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Ele chama a banda dele de Rock do Nordeste. Gente, eu não vou falar para vocês, tá? Quem teve oportunidade, ele toca inclusive lá na Paulista, ele parece que ele faz um evento às 2 da tarde, todos os domingos, e às 4 ele também recebe doações lá, tá? E assim, um amorzinho de pessoa, canta muito bem, um músico maravilhoso, um professor, inclusive de música, de guitarra, aquela guitarra que tem dois negocinhos. Você sabe como que chama aquela guitarra? Double guitar. Double guitar. Double guitar. Double guitar. E assim, um som maravilhoso, ele canta muito bem, é muito simpático, né? E vale muito vocês irem, tá bom? Então vamos lá prestigiar nós, é de graça. O almoço no GEA eu tô convidando só ele, tá? O Lúcio eu sei que não vai mesmo, mas eu tô convidando
para vocês irem só na praça 1 hora, tá bom? Então vamos lá. Fala, Vinícius, ele ou a coordenadora adjunto vai falar para nós sobre zeladoria, gente. Então vamos lá. Então, a gente teve uma oportunidade de trabalho com o GLAP, né, e um dos grupos temáticos é a zeladoria. E muitas pessoas não sabem o que é a zeladoria, né? Então a zeladoria, imagina que durante anos a prefeitura foi construindo, né, diversos patrimônios, né, públicos em várias infraestruturas na cidade e alguém tem que zelar por eles. Eles necessitam de manutenção, de pintura, né, de troca, né? Então a zeladoria, ela trabalha a manutenção de todos os patrimônios públicos, né, da Prefeitura de São Paulo, tá? Então entre eles tem aqui tem uma listinha aqui que tem alguns itens que é cuidado com o sistema viário, né, principalmente a sinalização e a limpeza do sistema viário. O que é sistema viário? São as ruas, né, são os viadutos, né, as pontes, né, por onde a gente passa, que você vê que está um pouquinho sujo lá embaixo, então eles têm que fazer essa limpeza nesse local para não ter acidente, né, e tudo mais. Sim. Então tem também aqui a rede de drenagem, né? Em São Paulo a gente tem uma rede de drenagem por causa das fortes chuvas que nós temos e como nós não temos muita terra para absorver, nós temos que ter esse sistema de drenagem sempre limpo para evitar todo tipo de enchente na nossa cidade. A limpeza urbana, a varrição pública, a remoção de faixas e cartazes que estão fora do padrão, né? Que agora a cidade limpa, né? Desde a época do Kassab não é proibido colocar cartazes e faixas. Faz tempo já isso, a gente levava multa, já faz um tempão que não pode mais colocar faixas na rua. Tem que ter essa fiscalização, porque se não fiscalizar as pessoas realmente colocam, né? A ocupação de solo, né, da cidade também, a fiscalização da poluição sonora, né? Quer dizer, o tal do PCIL, então a zeladoria também está envolvida nesse trabalho de cuidar da poluição sonora na nossa cidade. 50 decibéis, né, que pode ouvir só, apesar que passa um monte de carro assim perto da gente ouvindo funk, gente. E qualquer moto também ultrapassa esses 50 isso decibéis devia, né? Acho que esse pessoal da moto devia botar eles num quadradinho assim e ficar para serem torturados. Né? Torturados. Conservação de jardins, áreas públicas e também a questão do aterramento de fios, né? É um dos itens também da zeladoria. E assim, aterramentos de fio? Isso. O que isso significa? Aqueles fios que você está na rua, você passa, tem um poste cheio de fio, de telefonia, de internet, de energia elétrica, aquele monte de fio, existe uma norma já para aterramento dessa fiação. Né? E até hoje, né, desde assim, de muito tempo, tentam, né, fazer. Uma parte foi aterrada na região da Paulista, né, na região do centro, mas as áreas mais periféricas, até no próprio centro, não tem esse aterramento, né? Então fica um ambiente realmente feio, né? Visualmente, feio, visualmente, sujo visualmente, né? Exatamente, você vê aquela coisa pendurada, né? Parece um monte de camisa, cabide, né? Tênis, Paral, né? Tênis jogado lá, então enfim, né? A gente sabe como isso é feio e que não gera até receita de turismo, né? O pessoal não quer vir para um lugar que está feio. E assim, algumas das principais reclamações do cidadão hoje em dia, até porque eles nem sabem que é a zeladoria que cuida, né? Mas tem a necessidade da poda de árvores, né? É uma reclamação muito grande do cidadão, né, junto à prefeitura. Tapar buracos também é uma questão da zeladoria, um trabalho da zeladoria. Veículos abandonados na rua, a zeladoria tem uma pasta, uma secretaria que cuida disso, de remoção de veículos de rua, mas é a zeladoria que organiza, né, todo esse trabalho aí, que dá o foco na gestão desse trabalho. Calçadas irregulares, né, então a zeladoria tem que fiscalizar as calçadas irregulares e também tentar padronizar elas, né. Então, e uma outra coisa também, as calçadas que eu já lutei muito aqui na nossa região, são as calçadas que estão imundas, calçadas com muito mato, inclusive eu até fiquei vergonha porque na minha calçada também cresceu mato, mas eu estava sem tempo de limpar, depois eu fui lá, limpei tudo, porque como que é isso? Casa de ferreiro, o espeto não pode ser de pau, né? Então eu não posso falar da casa dos outros se a minha estava lá tudo cheia de mato. Então, aí tem também calçadas imundas, com lixo, assim, calçadas que estão para casas para alugar, casas para vender. Então fica lá, cresce aquele mato, aí as pessoas jogam lixo também, cocô de cachorro, que as pessoas precisam se conscientizar
de tirar o cocô do cachorro. Eu levo sempre, quando eu levo minha cachorra para passear, eu levo sempre um saquinho. Outro dia eu levei minha cachorra para passear, levei o saquinho, ela fez cocô, eu peguei, joguei o saquinho lá na veterinária. Quando eu voltei, ela fez outro cocô e eu não tinha o saquinho. E quando eu estava perto de casa, peguei o cocô na mão, cheguei em casa e joguei. Entendeu? É o cocô da minha cachorra. Ela come comida preparada por mim, né? tal, Cocô é limpinho. E depois é bactéria interna que tem no cocô, comida, né? Comida digerida, não é sujo, né? Mas eu preferi do que deixar o cocô em frente da calçada da mãe da Silvia, minha colega lá, minha amiga, né? Quem fez esse cocô aqui? Né? Então é uma coisa que vocês também precisam lembrar que outras pessoas passam na calçada, né? Que para pisar no cocô, às vezes o carro faz assim na guia, né? Aí o carro passa por cima do cocô, então sabe, é muito ruim isso, tá? Então conscientizem-se, falem para as pessoas, né, recolher o cocô do cachorro, tá? É uma questão de comportamento, né? Conforme a gente vai mudando o comportamento, tem muita coisa engraçada, né? Por exemplo, aqui quando você começa a ir para uma região periférica, as pessoas não param mais na faixa de pedestre. Vão lá e passam, mesmo tendo pessoas esperando para atravessar. Agora na região da Paulista, né, o pessoal não pode ver alguém na faixa que já para a pessoa atravessar. Quer dizer, tem alguma coisa estranha, né? Numa região as pessoas têm um comportamento correto, em outra região elas mudam o comportamento. Então a gente tem que sustentar esse comportamento correto nas regiões periféricas também. Exatamente. Né? Então assim, alguns impactos, né, que a gente percebe da falta da zeladoria, né? Primeiro é o impacto visual, né? Como eu estava falando aqui, a teoria da janela quebrada. Né? Quando você passa numa rua que está uma janela quebrada, no dia seguinte está outra janela quebrada do prédio, quando você vê que está todas as janelas quebradas. Então ali já começa a propiciar, já percebe-se que ali é um lugar abandonado. Então isso aí já dá uma brecha para que a criminalidade entre nesse local. Né? Então a zeladoria tem tudo a ver com questão de saúde, de segurança e de educação. Né? E alguns impactos, né, dessa falta de zeladoria, a questão visual, é muito chato você passar num local feio, né, maltratado, assim, com esse sintoma de abandono, né? O turismo é prejudicado porque, poxa, o que eu vou mostrar em São Paulo? Não vou mostrar a região central porque ele está cheio de... Tá um local que o pessoal consome drogas e tudo mais, não está um lugar, assim, agradável. Sujo, né? Não está nada agradável, né? Fora o odor, né? Enfim, abandonadíssimo, né? E isso aí gera o quê? Falta de recurso para a cidade. Então a prefeitura reclama, poxa, a gente não tem recurso para fazer um monte de coisa. Mas isso gera esse problema de falta de recurso, até questão de turismo. Ninguém vem aqui, não consome na cidade, não gera imposto e não gera recurso para a prefeitura. Então, mas é assim, tem um porém que a questão não é gerar recursos. Recursos tem, é que os recursos são desviados. Né? Então, quer dizer, tira a mordomia dos vereadores, do governo todo que trabalha e investe na população, porque o dinheiro é nosso. Né? Quando se fala de patrimônio, isso daí a gente pode falar, tá? No meu programa. Quando se fala de patrimônio, o patrimônio não é do governo. Não é da prefeitura, não é do estado e não é da União. É nosso, é o nosso dinheiro. Tudo que está lá na prefeitura, o prédio da prefeitura, os museus, é claro que tem que ter uma organização, autorização para entrar, mas é nosso. Né? Eu vou na delegacia, por exemplo, eu passo lá de vez em quando para dar um oi, na 34ª ou para falar alguma coisa. Se falarem assim para mim, você não pode entrar. Falei, é claro que eu posso entrar, é meu. Eu ainda tenho que falar, aqui tá sujo, ó, limpa, porque é meu, eu tô pagando. Né? Tudo que é órgão público é nosso. Se não é nosso para invadir, esse prédio do governo, né, eu vou invadir. Não é isso, gente. É a questão de você conservar. As ruas são suas, a calçada é do proprietário, porque nós pagamos IPTU, então nós temos que cuidar, né? Mas as coisas que são públicas são nossas, né? O que nós temos de público aí mais? Olha, assim, tem vários itens assim que a gente falou aqui, mas assim, eu vou falar assim dos impactos, né, assim, que a gente realmente percebe na falta de zeladoria, né, que influencia na segurança, na saúde e na educação, principalmente, né, que é uma coisa que vai levando a outra. Então, assim, a falta de iluminação adequada incentiva ações criminosas, né, a falta de poda de árvores pode causar acidentes fatais com as pessoas, né, a gente já teve vários casos aí na cidade de São Paulo. Deixa eu só dar uma coisa aqui, a iluminação.
A iluminação da cidade é nossa, aquela luz é nossa. Por que vocês quebram? Por que tem gente que quebra? Né? Isso gera custo para nós, no nosso bolso. Então, se eu desvio o dinheiro para comprar, se eu tenho um dinheiro para comprar uma lâmpada para pôr lá onde não tem, e aí eu tenho que substituir aquela, é gasto demais. Ah, mas é só um pouquinho. Não, gente, não é só um pouquinho. Tá? Esse é o problema, né, do vandalismo. Então, né? O vandalismo, então não quebra, inclusive porque fica perigoso toda vez, que ele acabou de falar aqui, né, fica muito perigoso, incentiva ações criminosas e impunes. Então, quer dizer, se tem uma lâmpada queimada, uma lâmpada quebrada ou alguma coisa que não funciona, liguem para a prefeitura, para 156, eles dão o protocolo ou entra no site, reclamem, 2 minutos, gente. Pega o protocolo, verifica o tempo que eles têm para fazer e eles fazem, tá? Eles fazem sim, porque tem protocolo, isso daí é quebrado e ainda eles ligam, a prefeitura liga para você e pergunta se foi atendido o seu protocolo, tá bom? Eu sou a testemunha disso, tá? Eu ligo, eu encho o saco da prefeitura. Eu não encho o saco, mas eles atendem, não precisa Não, é que eu... mas é que eu encho para falar as coisas que estão acontecendo erradas. Então, entulhos, né, também na calçada, né, então ali propicia aparecimento de ratos, né, baratas, né, diversos insetos que podem causar doenças, né? Sim. Calçadas mal conservadas que podem causar queda de transeúntes, né? A falta de limpeza do sistema de drenagem de água, né? E piscinões pode colocar em risco a vida dos cidadãos, né? Assim como teve algumas questões de enchente, né? A gente vê que foi uma falta de limpeza, mas também a falta da nossa sociedade de não sujar as calçadas, enfim, né? A água levou e atolou lá o sistema de drenagem. A falta de educação. Inclusive, quando a gente estava falando lá de colocar o cocô, né? Retirar o cocô das calçadas, não adianta vocês retirarem o cocô da calçada e deixar lá o saquinho no poste, né? Porque vai chover, aí aquele saquinho de plástico que, quanto tempo demora para dissolver, ele vai para o bueiro. Então, você tem que levar o cocôzinho para sua casa. Abre o plástico, então joga no vaso sanitário, puxa a descarga, ou se não coloca no lixo, né? Então, jogar plástico, chiclete na rua, né? Ou qualquer outro tipo de coisa, copo, garrafa, vai tudo pro ralo. Como demora muito para dissolver, né, acaba poluindo tudo, polui rios, polui mar, polui tudo, tá? Então, levem para casa. Minha mãe ensinava a gente tomava muito sorvete na rua, sabe? Na época era bom, né? E nós tomávamos sorvete, minha mãe embrulhava o sorvete, o palito no papel, punha na bolsa. Então nós já temos esse hábito. Hoje eu não chupo mais sorvete, mas nós temos esse hábito de colocar a sujeirinha, alguma coisa assim, um papel de um chicletezinho que a gente quase não come, mas qualquer coisa, põe na bolsa, chega em casa, nós colocamos no lixo, no nosso lixo. Né? Então, assim, o que a gente propõe aqui, né? A gente tem um projeto que a gente propõe pequenas ações de mudança. A gente, o GLAP, tá? Isso. Ele como coordenador adjunto, ele está fazendo esse projeto para colocar, para todos nós participarmos desse projeto, né? Então tem, assim, poucas ações, assim, pequenas, mas que geram resultados, né? Então, assim, primeiro a gente precisa dar condições para que o cidadão não tome atitudes sujas, né? Que a gente está falando aqui, né? Infelizmente a cidade de São Paulo, assim, infelizmente não, né? Felizmente é uma cidade muito grande, porém é difícil você colocar uma lixeira em cada esquina. Né? Então, assim, o que a gente tem que fazer é isso que você falou, de levar o lixo para casa, né? Mas também tem outras ações que a gente pode pedir para que a prefeitura tome, a zeladoria tome, né? Que é o que? Instalar lixeiras novas na cidade, né? Porque a maioria das lixeiras são de plástico e algumas pessoas terminam cometendo o erro, até por uma questão de serem educadas, jogam a bituca de cigarro dentro das lixeiras de plástico. Isso aí termina queimando, derretendo um monte de lixeira e aí os lixos ficam, né, expostos na rua e aí acabou-se as lixeiras e aí tá aí a desculpa para não jogar o lixo no lixo, né? As pessoas jogam, não tem lixeira, eu vou jogar aqui. Deixa eu só falar uma coisa. A prefeitura, não sei se foi só aqui ou na cidade toda, colocou uma lixeirinha assim, ó. Eu acho que vocês estão vendo.
né? A verdinha. Não, eu acho que é uma pretinha. Ela parece uma churrasqueira. E adivinha o que ela virou? Churrasqueira. Churrasqueira. As pessoas arrancaram a lixeira, levaram para casa e fizeram churrasqueira. Até o Georg, que é o coordenador de obras daqui, que cuida da zeladoria, eu falei assim, mas essas lixeiras inclusive são pequenas, que burrice, gente. Pequenas, elas não cabem nada. E lá perto aqui na Francisco Morato, no início, estavam lotadas numa segunda-feira. Aí lá vou eu, né, tirar a fotografia, ligar e falar, pô, mas aqui tá imundo, tá nojento isso daqui, porque o lixo tava todo para fora. Aí depois começaram a tirar as lixeiras, levar para casa e fazer churrasquinho. De churrasqueira. Então, assim, a gente tem que não pode dar brecha, né? Infelizmente tem essa outra preocupação, né? Que é, como a gente volta a falar aqui, dos vândalos, né? Então as pessoas que não têm consciência, né? Não percebem que o patrimônio é delas e que fazendo esse tipo de ação ela vai impactar na vida dos outros, né? O patrimônio é de vocês, mas não é para levar para casa, né? O patrimônio é nosso, mas é para ficar lá. Eles auxiliam a gente em toda a parte de zeladoria, né? Em todo o embelezamento da cidade, né? E ainda dando condições para que o cidadão não tome atitudes sujas, né? A gente já tem um trabalho chamado ecopontos, né? Antigamente existia um trabalho do ecopontos que ele passava nas ruas e retirava esses entulhos das residências. Eles passavam lá e recebiam, né? Na verdade, não é que eles vão entrar na sua casa e retirar, mas eles paravam lá no caminhão. Você podia dispensar todo o entulho da sua reforma, né? Enfim, e isso foi reduzindo até o ponto que acabou, né? Assim, então, assim, não sei se existe aqui nessa região o delivery, né, que a gente chama de delivery do entulho, que ele passa e retira, mas é uma ação a ser incentivada que não gera custo, né? Então, nessa parte aqui, são todas as ideias que podem ser feitas e conduzidas sem gerar custo em demasiado para a prefeitura, né, e para a parte de zeladoria. E tem outra questão aqui que é incentivar a regularização das calçadas e muros da cidade. Né? Então, assim, a gente paga o IPTU, né, todo ano certinho, lá tem que pagar, porque senão você tem problema, né, com a prefeitura. E assim, eu acredito que seja interessante algumas ações de incentivo e de redução desse valor de IPTU para proprietários que possam regularizar o visual da sua residência, né? Quer dizer, o muro está pichado, ele vai lá, ele pinta, tira uma foto e manda essa regularização de alguma forma para a prefeitura, algum órgão fiscalizador, ele regulariza a calçada e manda a foto também, ele olha, o pessoal vai ver, poxa, ali realmente o cara regularizou, passamos ali, verificamos, então realmente vamos usar um desconto, né? Esse recado é para quem? Esse recado é para a prefeitura. Oi? Bruno Covas. O Bruno Covas. Bruno Covas, um recadinho para você, hein? E para todos os prefeitos regionais, prefeitos, né? São 32, regionais, né? Também, são 32 prefeitos regionais. Os prefeitos regionais não podem mexer no IPTU, né? Eles não podem mexer no IPTU, mas eles podem influenciar, né, quem mexe, né? Isso aí, Se for de interesse, né, ter uma cidade mais bonita e mais organizada. Né? Vamos fazer uma reunião, então, com os prefeitos regionais, né, para a gente fazer isso. Vamos propor para os diretores do GLAP né, essa ação de trabalho com os prefeitos regionais. Legal, ótimo. E tudo isso, né, como que a gente faz? Né? Além disso, tem alguns trabalhos que demandam investimento, mas eu vou falar aqui como que a gente comunica, né, essas ações de baixo investimento para o cidadão. Então, assim, comunicações através de canais que não gerem custos, né? Já existe o canal da prefeitura, né? Também tem o Facebook, que é um 56, mas quando você entra no site, tem muita informação lá, e é difícil das pessoas encontrarem isso. É verdade. Então, eu acredito que, assim, canais como Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, Twitter e apps até que ajudam a prefeitura a ter essas informações, podem acelerar, tornar mais eficiente a demanda do cidadão para a prefeitura e para as prefeituras regionais, a questão de zeladoria. A zeladoria, ela tem um app que você baixa, entra lá no site da prefeitura, né, da prefeitura de São Paulo, que eu não sei o coisa do site, o endereço do site, e vocês podem baixar, acho que é 156 mesmo, que você baixa no celular e você faz tudo por lá, é muito fácil. Exatamente. Manda fotografia, tudo. Fora isso, existem diversos apps que o pessoal está desenvolvendo que pode ajudar, né, integrar com o banco de dados da prefeitura para verificar como é que eles podem focar, né, o trabalho de zeladoria, né, porque infelizmente existe a questão de demanda e de capacidade de atendimento, né, claro que eles
são obrigados a atender. Eles têm que ter, mas a gente sabe que a realidade não é essa, né? Enfim. Então, assim, qual é o nosso trabalho aqui também, além de propor essas ideias, é comunicar através desses canais, informando sobre o trabalho da zeladoria que está sendo executado, né? Engajando também os cidadãos nessa questão de não sujar, não jogar papel no chão, né? Porque assim, pô, é um papelzinho. Só que quando você vê, é um hábito que cria de diversos cidadãos que jogam esse papelzinho pela janela. 1 milhão de papeizinhos. Né? E aí termina sujando as galerias, né? Os esgotos aqui do nosso sistema de hidro da cidade. Então, mostrando como a pichação é prejudicial também para o visual da cidade, né? Então, assim, através de uma comunicação e engajamento da sociedade, né? E aqui tem umas demandas que a gente tem aqui no projeto que demandam um pouco mais de investimento, realmente, né? Que é a instalação de novas tecnologias de iluminação pública, né? Então é tudo através de fiação, existem tecnologias que é através de energia solar, a gente pode trocar isso aí, não precisa ser através de fio. Câmeras de vigilância e drones, né? Quer dizer, a gente tem um serviço aí de vigilância, já existe, a prefeitura tem um serviço de vigilância, porém isso tem que ser expandido, né, para as áreas mais periféricas para ajudar também a polícia que é a militar. Vigilância solidária, né? Também tem a vigilância solidária, né? Mas claro que a instalação de câmeras, né, te ajuda a ter um argumento, né? Um crime foi cometido ou um entulho foi jogado, né? Mas também para isso precisa ter a iluminação pública, né? Porque tem câmera que é infravermelha, mas a iluminação ajuda, né? A questão aqui das árvores, né? Então, promover a troca de árvores antigas por novas, né? Então, o que acontece? Como o nosso amigo aqui deu um exemplo, ele colocou aqui um pé de abacate há 40 anos atrás, que era exigência da prefeitura, né? 2 árvores frutíferas, que cresceu e danificou toda a calçada e a estrutura da residência dele. Então, quer dizer, vamos fazer um planejamento melhor, né? Para colocar árvores que são necessárias realmente, porém, as que são possíveis de ser colocadas, que não que a raiz cresça e destrua a calçada, né? Porque isso vai gerar mais custo. E a questão de capins, né? A gente tem um problema na cidade que é a questão de capins. Onde você passa está o capim alto. Então isso também é a mesma questão, né? É risco, né, de segurança. O indivíduo, o elemento pode jogar uma arma lá, deixar escondida para usar na hora que ele achar propício e tudo mais. Então a ideia é o quê? Existem diversos tipos de capim que crescem muito pouco. Né? Não capim sintético, mas tem capim orgânico realmente, que a forma dele crescer, que já foram mexidas, foram manipuladas, né? E eles crescem muito pouco. Então a gente podia trocar esses capins da cidade por capins que crescem menos, né? E a demanda por corte seria bem menor. Colocar em grama então, né? Seria grama. Não... Sim, grama, né? Assim, qual que é a necessidade de ter capim, né? Então, enfim. A gente não tem cavalo, né? Para ficar lá. Nem vaca, né? Para ficar comendo capim aqui na cidade. Então é estranho, né? Precisa trazer então umas vaquinhas, uns cavalinhos para cá? Tem bastante, como é que é lá na Marginal Tietê, as capivaras, né? As capivaras, é verdade. Vamos trazer umas capivaras para cá. Pra comer. Sem carrapato, hein? Porque a carrapato estrela dá problema, hein? E a implantação da coleta de lixo seleta, né? Aquela selecionada, né? Que foi uma iniciativa que teve algum tempo atrás, mas que não foi sustentado esse trabalho. É um trabalho muito legal, né? A gente tem um problema aqui que você vai lá, você faz todo o trabalho, muitas pessoas, muitas residências fazem a separação do lixo em casa, você faz o seu lixo em separado, aí quando chega lá, joga tudo junto. O que adiantou isso, mas né? eu faço isso. Então, assim, a gente está fazendo essa parte, né? Será que a prefeitura não podia comunicar isso, né? Fazer um trabalho através das redes, né? Sem custo, sem gastar nada, incentivar essa coleta de lixo seletiva. E isso também pode gerar o quê? Pode gerar até recurso para a prefeitura, né? Plástico que está sendo recolhido de forma separada e mais eficiente por eles. Sim. Você pode vender isso aí para várias cooperativas de plástico e tudo mais. Exatamente. Então, assim, a princípio, esses aqui são os trabalhos, né, que a gente está promovendo, né, assim, defendendo para a zeladoria, né? Além de que também tem a questão dos apps, né? Tem vários apps que estão sendo produzidos aí hoje em dia, que a questão da tecnologia que pode ajudar a prefeitura. Existe o app da prefeitura, porém existem outros apps que podem ser integrados nessa base de dados, né? Então é isso. Obrigado pela oportunidade. De nada, mas você me espera, né? Até o final do programa. Continua aí, hein? Firme e forte. Então, gente, eu acho super legal isso daí de zeladoria, porque como nós temos que cuidar da nossa casa, a cidade também é nossa casa, o estado também é nossa casa, o país também é nossa casa. Então, não é questão de receber as pessoas, é questão de você viver nela, né? Não é gostoso viver numa cidade limpa, numa cidade linda, florida, colorida, né? Uma delícia viver assim. Minha casa é colorida.
colorida. Minhas coisas são coloridas, eu adoro cores. Então, minha parede é uma cor, aí depois tem as coisas brancas, que eu fiz na minha sala sábado, né? Te falei. Tá? Então, vamos lá. Continuando, falamos já do GLAP, né? Do nosso projeto de zeladoria. Vamos, então, colaborar, tá? Com tudo isso. Passando para outro assunto, vamos falar das comemorações de hoje, muito legais. Hoje é dia da infantaria. O que é infantaria? É onde ficam as crianças? Sim, é onde iniciam as crianças, né, do Exército, das Forças Armadas. Tá? Você serviu? Não servi. Ninguém serviu, gente. Peguei excesso de contingente. Ah, então, tá vendo, Lúcio? Não foi só você. Mas deveriam todos servir. Ficam muito mais organizados, muito mais disciplinados, todo mundo limpa tudo, sabe cozinhar, lavar, passar, né? E ó, não pode falar nada, não hein? Tem mãe para acudir. Exatamente. Tá ali, ó, no chicotezinho do cabo, do sargento. Geralmente o cabo é bonzinho. Quando vira sargento fica ruim, né? Tá certo? Né? A mãe não faz, então o sargento vai lá e puxa a orelha. Então vamos lá. O que é a infantaria? É uma tropa disciplinada que emprega o fogo, o movimento e o combate aproximado em suas ações, tornando-se a peça base para manobras decisivas e em diversas operações. A história da infantaria, mundialmente falando, é quase tão antiga quanto da própria guerra. As situações de conflito, exércitos da antiguidade empregavam o combate corpo a corpo, alguns armamentos como espadas e bastões, ainda não tinha arma de fogo, não tinha canhão, né? Mas tinha catapulta. A catapulta é bem antiga. A infantaria caracterizava como uma massa organizada, ficou evidenciada pelos gregos e romanos que viram a necessidade de criar fileiras capazes de impor com disciplina e coesão a força e o poder de combate ao inimigo. Poxa, a gente podia ser todo mundo amigo, né? Paz e amor, né? Não ter combate nenhum, cada um vive no seu país, feliz da vida, né? Mas não, tem que querer conquistar o outro, né? Para que eu quero conquistar a casa do vizinho? Fala para mim. Para pegar as joias dele. Gente, antes era assim, estupravam as mulheres, matavam, era horrível, né? Era horrível. Nossa, não sei o que é pior, se antes ou hoje. Os gregos mostraram o poder da falange, fração empregada em formação retangular e compactada, utilizando-se escudos para proteção e lanças para o ataque. A falange permitia uma ofensiva forte e organizada, facilitando o comando dos homens para o mesmo objetivo. A legião romana, por sua vez, impressionava ainda mais pela sua capacidade de organização diante do conflito, pois era dividida em subgrupos. A sua estratégia e a sua disciplina influenciam nos exércitos do mundo inteiro até os dias de hoje, já que deixaram muitos ensinamentos importantes sobre a arte de guerra. No Brasil, sua história confunde-se com a do seu patrono, brigadeiro Antônio de Sampaio. Brigadeiro de chocolate? Não, brigadeiro é um cargo, né, da aeronáutica, tá? Antônio de Sampaio, que derramou seu sangue no campo de batalha, cumprindo ao lado de seus homens o dever de defender os interesses da pátria, Brasil. Nascido em 24 de maio de 1810, em Tamboril, quando tinha 20 anos, próximo a Fortaleza, o brigadeiro Sampaio alistou-se voluntariamente como praça aos 20 anos, e alcançou por mérito todos os postos de sua carreira, chegando a brigadeiro. E dentro do brigadeiro tem algumas divisões também, tá? Durante a guerra da Tríplice Aliança, o brigadeiro Sampaio comandou a terceira divisão do Exército Imperial, a divisão encouraçada. Durante a maior batalha campal da América do Sul, a Batalha de Tuiuti, o brigadeiro sofreu 3 ferimentos, falecendo no dia 6 de julho de 1866. Por seus grandes feitos e por seu exemplo de perseverança, comprometimento com a missão e dedicação, Antônio foi escolhido como patrono da infantaria. Por sua dedicação, em 1940 foi declarado patrono da arma de infantaria do Exército Brasileiro. Então, como momento musical em homenagem ao Dia da Infantaria,
nós vamos ouvir o Coro dos Soldados. Essa música nós vamos ouvir inteira, que é de uma obra chamada Fausto, de Charles Gounod. Charles Gounod é uma ópera em 5 atos baseada no poema trágico de Fausto de Goethe. Meu irmão fala que é Goethe, mas eu não sei falar alemão, tá? Então eu falo Goethe mesmo, que tem 2 partes. O poema dele tem 2 partes, mas a ópera tem 5, tá? Bom, e a fonte que eu tirei dessa historinha é do site do Exército Brasileiro. Então vamos ouvir essa música que eu gosto muito, tá? Porque eu gosto muito de música clássica, música orquestrada e tal. Quem não conhece, eu espero que tenha gostado e ouça mais vezes. É só ouvir a obra Fausto. Bom, hoje também é dia da datilógrafa. Por que tá datilógrafo aqui se quem mais datilografava era a mulher? Né? Eu fiz datilografia na escola do professor Donini, né? E lá um dos fundadores do bairro da Vila Sônia, né? Então hoje, 24 de maio, é comemorado o dia da datilógrafa, me recuso a falar datilógrafo, e preparei algumas ilustrações de máquina de escrever e de telex. Então, ó, a datilógrafa é uma função quase esquecida em extinção. Sou estranho aos mais novos, pois a máquina de datilografar foi substituída pelo computador e os cursos de datilografia foram substituídos pelos cursos de digitação. Você é novinho, você já... Datilografia? Eu fiz. Já? Você fez datilografia? Hoje as pessoas, em vez de fazer datilografia, fazem curso de digitação, né? Entendeu? Até meados de 1980, o datilógrafo ou datilógrafa foi um dos profissionais mais importantes dos escritórios e empresas e no mundo todo. E quem era datilógrafa também era contratada para trabalhar no telex, apesar de ter que ter um curso de telex.
Eu fiz um curso de telex em 1982, trabalhei com telex, muito legal. Fiz um curso, depois fui trabalhar num outro telex que eu fiz o curso, aí a gente fica assim, né? Porque mudou a máquina, daí a gente fica, ai meu Deus, e como que essa funciona, né? Então tinha uma fitinha, assim, que a gente gravava na fitinha e depois passava para passar a informação. Quando era uma informação rápida, como eu sou muito rápida no teclado, então eu já passava direto, e eu também era muito segura naquilo que eu digitava, então eu já passava direto as informações sem errar, né? Que eu tinha uma fama de quem não errava. Hoje eu tô velhinha, então hoje eu erro. Então vamos lá. Olha, tava passando as máquinas aí, a máquina de escrever da Remington, que eu coloquei, uma máquina de escrever da Olivetti Studio 46, todas elas eu trabalhei, tá? Não, a Remington, que é antiga, não. Muito antiga, né? Uma máquina Sperry Hand 14082, essa eu também não trabalhei. Aí tem uma fita da máquina de escrever, que eu achei engraçado, por isso que eu coloquei. Aí tem uma Olivetti Techni 3, que é uma elétrica, né? Que foi uma das máquinas que eu trabalhei. Depois a máquina de escrever elétrica Praxis, que eu também trabalhei, a Olivetti ET Personal 50. A máquina de escrever Olivetti não, a IBM 82C, que eu também trabalhei, que era o coisinho delas, a letra era de esfera, né? Era de esfera, então era muito, muito legal. Com corretivo. O corretivo ela era automática com corretivo, era uma fitinha, mas na verdade ela tinha uma colinha e ela puxava a tinta, né? E tinha aquele corretivo também que a gente usava nas máquinas de manuais, que a gente era um negocinho assim, um retângulozinho que a gente colocava assim, pum, batia, batia, mas na verdade ela não apagava, ela cobria e a gente colocava a letra por cima. Subscrevia, né? Subscrevia. Então, tá aí a máquina de escrever eletrônica Facite, que eu também usei, e tem uma imagem do telex também, tá? Então foram vários telex, eu aprendi no telex 315, depois eu fui para o 512, aí depois eu trabalhei num automático que era Ecodata, não tinha fitinha, né? Então ele tinha uma telinha assim, a gente escrevia, era muito gostoso. Tinha evoluído. Evoluiu bastante, depois agora tá tudo no museu, né? Ou se não jogado lá em algum lugar, que não se usa mais, pelo menos aqui em São Paulo, né? Que é um lugar evoluído, a gente não usa mais telex, né? Nem fax mais nós usamos. Né? Então eu também tinha que saber passar fax, tudo. Eu dei aula de tudo isso, sabia? Dei aula para datilografia, dei aula de telex, de fax, né? E também Xerox, gente. Eu até consertava, trocava cilindro, limpava cilindro, tudo. Depois abria a máquina, trocava toner, tudo, né? Só tinha que tomar cuidado para não se queimar lá no cilindro, né? Então era divertido, né, trabalhar em escritório. Eu nunca me importei de fazer essas coisas. Então vamos lá. E o que eu trouxe para vocês, um momento musical, uma cena que tem do filme do filme Errado para Cachorro, com o Jerry Lewis, de 1963, com uma música de Larry Anderson chamada A Máquina de Escrever. Vocês lembram do Jerry Lewis fazendo essa máquina? Plim, plim, né? Só que ele está muito aqui em cima. Aí nós vamos colocar o link para vocês verem o filme, e logo em seguida o link, vocês podem verificar o link, vamos ouvir um pouquinho aí a orquestra original, porque a pessoa que está, o músico que entra, ele entra com uma máquina mesmo, com um banquinho, tá super legal essa cena. Interessante, vou assistir. Então, aí tem isso daqui, a música original chamada A Máquina de Escrever, de Larry Anderson, um compositor estadunidense, tá? Então eu achei que ficou muito bacana, eles fazem até uma gracinha lá aqui, né, no link, no filme, né? E eu achei divertido. O Jerry Lewis era muito divertido, ele morreu em agosto do ano passado, né, com problemas do coração. E aí eu lembrei também que os filmes dele eram muito bacanas, ele realmente era muito engraçado, muito divertido, tá?
Excuse me, Mr. Quimby told me to come down. Please wait inside. Oh, yes. Thank you. Bom, e hoje também é dia do telegrafista. Telegrafista foi por... Isso é uma história muito interessante, tá? O telegrafista, ele foi por muitos anos o profissional responsável pelo envio e recebimento de mensagens muito antes do surgimento do telefone e da internet. Ele fazia através de um aparato denominado telégrafo, que foi o primeiro equipamento utilizado para comunicação à distância. As mensagens eram transmitidas por código Morse, são sinais, né? São sinais assim, curtos, tempo, né? Curto, longo, né? Nome dado em razão do seu inventor Samuel Morse. Eu morei 18 anos na Vila Morse, que é aqui na Vila Sônia, tá? Tem a Vila Sônia e para baixo é a Vila Morse. O telégrafo é conhecido por ter sido o ponto de partida para o desenvolvimento da comunicação à distância, sua evolução até que temos nos dias de hoje, que acabou por causar a extinção da profissão do telegrafista. E aí eu aproveito e mando um beijo para os meus amigos da Vila Morse, né, que vivi do zero até 18 anos lá, e ainda meus amigos, eu tenho meus amigos ainda lá, né, a Laine, o pessoal lá, o Ticão, não sei, eu sempre confundo o Luiz Carlos Ticão, a Nancy, todo mundo que, né, o Piquito que eu encontrei outro dia lá, tá? Todo aquele pessoal lá, Lúcia, a mãe dele, um beijo para vocês, tá? Bom, foi no dia 24 de maio de 1884, no século retrasado, que se deu a inauguração da primeira linha telegráfica no mundo. Ela ligava as cidades de Washington e Baltimore, nos Estados Unidos. A primeira transmissão foi feita pelo Samuel Morse, e a sua mensagem foi: o que Deus tem feito, que foi recebida com sucesso pelo telegrafista em Baltimore, que a enviou e repetiu perfeitamente. Podemos identificar nesse momento o início da evolução histórica da comunicação. O telégrafo foi
amplamente utilizado por corporações militares por muitos anos, especialmente na Primeira Guerra Mundial. Somente a partir da Segunda Guerra Mundial é que se passou a utilizar outras modalidades, mas ainda assim, em conjunto com a telegrafia, né, em conjunto com a telegrafia. Então, gente, existe o dia do pombo? Dia do pombo? É, pombo correio. Nossa. Se tivesse... tem o pombo... Não sei, não existe. Será? Não, né? O dia do pombo correio. É o dia do correio, o dia do pombo correio. Porque o pombo correio, ele levava as informações. Aí tem pombo correio, voa depressa, que essa carta vai levar o meu amor. Não é assim, Lúcio? Né? Então vamos lá. Desafinei um pouco, gente. Desculpa. Tô mal. Mudando de assunto, da água para o vinho, e um vinho bem barato, né? Chato de se falar, que as pessoas não gostam, sobre política, né? Você entende bem de política? Não? Então tá. Eu procuro entender. Então, eu estou fazendo uma série também, que eu falo para vocês quais são os cargos políticos. Então, nós falamos dos deputados, falamos da Câmara, né? Nós falamos do Senado. Não, desculpa, nós vamos falar do Senado agora. Nós falamos dos vereadores, nós falamos dos deputados estaduais e federais. Nós falamos da Assembleia, né, Legislativa, ou da Assembleia, como que é formado, e hoje nós vamos falar do senador. Pensa bem, gente, que todos esses, eles não são os senhores da nossa vida, tá? Eles trabalham para nós, ok? Trabalham para nós, eles não têm, eu repito, toda vez eu falo isso, eles não podem trabalhar para eles têm que trabalhar para a população, e o que está acontecendo é que eles estão trabalhando para eles. Não devia ganhar porcaria nenhuma, ter mordomia nenhuma, porque de tanto dinheiro que gastam com eles, não sobra para fazer as coisas. Sempre tem uma desculpa, né? Gente, para que verba para terno? Vai sem terno, vai trabalhar de chinelo. É moderno, entendeu? Vai que nem o Google. Você vai lá trabalhar de chinelo, bermuda. Então, sabe, o importante é você trabalhar, né? Ficam se preocupando com terno, com plástica. Faz plástica por si mesmo, ou se não pede para o amigo lá, né, médico, cirurgião plástico, fazer uma plástica de graça, porque se você não tem dinheiro, você não vai fazer, né? Só se ele for seu irmão, alguma coisa assim. De qualquer forma, tem despesa com o hospital, despesas da pós-operação, o pré-operatório também, então não tem como, mas não é para ficar gastando nosso dinheiro, que falta educação, falta alimentação, falta moradia, falta saúde, o que mais que falta? Falta zeladoria, falta segurança, né? Falta segurança, né? Os nossos policiais estão precisando da ajuda do Estado, do governo em geral, e nós não temos policiamento o suficiente, porque nem deveria ter bandido, né, na verdade. Que se tivesse um país organizado, um país com educação, não teria bandido, não teria gente roubando, né? A não ser que fosse cleptomaníaco. Tem né? uns aí, né? No mercado tem uns que a gente vê. Tem, né? Até aí quando você é criança, quando você tem uns 12 anos, vamos lá roubar uma balinha no mercado, vamos, né? Adrenalina e tal. Mas na verdade, se você tiver uma boa índole, você não faz mais, tá bom? Então vamos lá. O senador federal tem sido, ao longo de o Senado, né, de seus quase 200 anos de existência, um dos pilares da estabilidade institucional do Brasil. Para além de sua inquestionável importância política, ele possui funções legislativas de caráter mais geral, que são compartilhadas com a Câmara dos Deputados. E outras são de sua exclusiva competência, como as descritas no artigo 52 da Constituição Federal. Então vamos pesquisar o que é o artigo 52 da Constituição Federal? Processar e julgar presidente da República,
vice-presidente, ministro do Supremo Tribunal Federal, que tá lá tudo concuminado. Infelizmente no Brasil tá tudo assim, ó. Se você não falar isso, eu te dou tanto, tal. Você pega lá aquele meu apartamento, vai lá no meu apartamento em Paris, fica lá, né? Entendeu? É o troca-troca, né? É o troca-troca. Membros do Conselho de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União e nos crimes conexos ao presidente e vice, ministros de Estado, comandantes de Forças Armadas. E escolher ministros, a função também, escolher ministros do Tribunal de Contas indicados pelo presidente da República, presidente e diretores do Banco Central do Brasil, procurador-geral da República, chefes de missão diplomática e outros cargos que a lei determinar. Também autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos Estados e do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, mas não tem feito nada disso, eles têm mais determinado os interesses próprios, né, infelizmente. Fixar por proposta do presidente da República limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E pensem bem, façam perguntas, façam sugestões de pautas, tá? Perguntem que a gente traz aqui o que vocês querem saber, alguma pesquisa, se bem que tem um monte de coisa no Google, tá? Nós vamos trazer também na semana que vem mais uma pessoa do GLAP, que eu ainda não sei quem que vai ser, tá? Para falar sobre o restante dos nossos projetos. E encerrando aqui o programa, agradecendo o Vinícius Martin, né? Merci beaucoup, Vinícius Martin. E até a próxima semana, mas nós vamos encerrar aqui o programa com a música Caledônia, da banda Celta Rapalje, de 2001, essa música, tá? E aí eu mostro aqui para vocês as fotos, né? São 4 fotos, porque eu fui, minha filha, eu e minha sobrinha, né, a Nathalie e a Iridia, elas foram ver comigo no dia 23 de julho do ano passado, a banda maravilhosa que eu amo de paixão, tocar aqui inclusive aqui no Butantã, né, aqui em São Paulo, vieram maravilhosamente. Obviamente eu tenho CDs e várias músicas deles, sempre ouço, tenho contato inclusive com eles me mandam as músicas novas, os vídeos, tudo. E se vocês quiserem saber mais, entrem no site oficial deles, tá bom? Um beijo para todos, tenham todos paz, né, ó, o Vinícius dando tchauzinho para vocês, tá bom? Até mais. Até mais. I don't know if you can see changes that have come over me in these few days. I've been afraid that I might drift away. So I'm telling stories, singing songs, just made me think about where I come from. That's the reason why I seem so far away today. Let me tell you that I love you, and I think about you all the time. Caledonia, you're calling me, I'm going on. If I would become a stranger, you know, it will make me more than sad. Caledonia, you've been everything I ever had. Now I moved and kept
keeps on moving through the points that I needed proving. Lost the friends I needed losing, finding ones on my way. I kissed the lace, left some crying, stolen dreams, yes, it's no denying. I'm driving hard with conscience flying somewhere in the wind. So let me tell you that I love you, and I think about you all the time. Caledonia, you're calling me, I'm going home. If I would become a stranger, you know, it will make me more than sad. Caledonia, you've been everything I ever had. Now I'm sitting here before the fire, the empty room, the forest quiet. The flames that could be getting higher, they waited now to go. But I'm steady thinking, my way is clear, and I will know what I do tomorrow. When the hands are shaking and kisses flow, then I will disappear. So let me tell you that I love you, and I think about you all the time. Caledonia, you're calling me, I'm going home. If I would become a stranger, you know, it will make me more than sad. Caledonia, you've been everything I